E a gente vê aqui um relato, né, dos jornais da época que eram bastante reveladores. A censura não era tão forte e não tinha essa palhaçada aí de falar discurso de óbvio. E de certa forma, né, como o próprio Churchill, sim, o Winston Churchill, escreveu no Sunday Herald, aquilo ali não era segredo nenhum, né? Que esse movimento tribal estava dividido em duas conspirações letais para o mundo gentio, que eram o bolchevismo e o sionismo. Vejam bem o que é relatado neste exemplar de 7 de agosto de 1939, na página 21, no jornal denominado A Chave do Mistério, em que eles relatam que na festa do Purim, dada em comemoração do massacre de 75 mil goim, os tribalistas ainda se saudavam com o punho fechado erguido, né? Mas o mundo cristão ainda pergunta a si mesmo como seria possível o entendimento entre o bolchevismo, né, o comunismo, e o capitalismo. Afinal de contas, colocaram na nossa cabeça que estes dois movimentos, ideias ou sistemas econômicos, chame do que quiser, eram inimigos mortais, quando na verdade o bolchevismo era filho direto do capitalismo bancário de Wall Street. E essa pergunta foi respondida de forma definitiva em 1918 pelo relatório do Serviço Secreto Unido, Departamento do Segundo Exército, que revelou os nomes das pessoas que financiaram a Revolução Comunista a partir de 1916. E por pressão dos donos do mundo, esse relatório foi destruído pelo Departamento de Estado. Mas nessa altura, né, você pode matar tudo, menos ideias, menos informações. Já era tarde demais. O reverendo Dennis Farley, professor de teologia, no seu livro O Corpo Místico de Cristo no Mundo Moderno, e Monsenhor Join, na sua obra O Perigo Tribalista Maçônico, citam ambos os referidos relatórios. Segundo o Serviço Americano de Contra-Espionagem e Imprensa, os seguintes e importantes banqueiros americanos deram dinheiro a Lenin e aos seus camaradas para a Revolução Comunista: Jacob Schiff, Guggenheim, Max Breitung, a casa bancária de Kunlob & Co., cujos diretores eram ao mesmo tempo Jacob Schiff, Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff e S.H. Hanauer. Se você quiser entender a cereja do bolo, pega esses nomes que eu falei aqui, joga ali na Wikipédia e lê a biografia desses caras, que você vai ter um surto de epifanias, né? A não ser que você esteja realmente contaminado pela narrativa aí globalista. E uma coisa até muito interessante, embora Jacob Schiff da casa bancária Kunlob & Co. tenha dado a Lenin 25 milhões, hoje equivalente a 1 bilhão, Lenin retornou para Jacob Schiff tudo o que a Rússia tinha conquistado praticamente nos seus últimos 1000 anos, né? Então foi, na verdade, uma operação de pilhagem, que os americanos, né, que fazem isso até hoje, não pode ver um país com petróleo, não pode ver um país querendo emitir a própria moeda, que eles vão lá junto com o ONU, com a OTAN e essa palhaçada toda e colocam um fim naquela nação e nos seus líderes, terríveis líderes ditatoriais, para espalhar a democracia, né, do mesmo modo como fizeram na Líbia de Muammar al-Gaddafi, quando as pessoas viviam uma vida próspera e depois da intervenção humanitária da OTAN, hoje a Líbia virou uma pocilga, né? Os líbios estão vivendo tão bem na plena democracia liberal que estão todos fugindo para a Europa, né? E são as mesmas pessoas, né? As mesmas cabeças que hoje espalham miséria no Oriente Médio, fizeram a mesma coisa com a Rússia e tentaram fazer também com o Brasil, como veremos aqui. E não foram só os americanos, Outros banqueiros de outras nacionalidades também deram quantias exorbitantes para tentar destruir o exército branco cristão contra o exército vermelho tribalista na Rússia, Vamos ler aqui alguns nomes, né, para você ver que não é teoria conspiratória. Quando a gente confronta o progressismo, o feminismo com fatos, eles apelam para a verdadeira hipocrisia, que é o lugar de fala, que nada mais é que uma falácia argumentativa
para você poder descredibilizar o argumento do interlocutor sem oferecer nenhuma evidência. E falar que é teoria conspiratória é algo, né, nas mesmas linhas. Não é um argumento de uma pessoa verdadeiramente intelectual. Vejam bem, e como na casa bancária com Loeb & Co., a casa bancária Lazare Brothers, em Paris, o Banco Gunsburg de São Petersburgo, com filiais em Tóquio e Paris, e a casa bancária londrina de Spire & Co., além, claro, do Nya Banken de Estocolmo, na Suécia, que hoje é o seu descendente, é dono de uma organização anti-brancos, né? É anti-europeia e no pacote vai também anticristianismo e todo esse pacote globalista aí que a gente conhece bem. Todos eles mandaram dinheiro para os comunistas. Assim como Trotsky, na verdade, se chama Bronstein, o próprio Lenin chamava-se Ulyanov. Não era verdadeiramente russo, os seus olhos puxados eram de herança mongol, mas ele também tinha 25% de sangue tribal. E há rumores que ele dizia que na Rússia, os russos, na verdade, não podem oferecer um único colóquio verdadeiramente intelectual e bons papos só podem ser encontrados saindo da boca dos tribalistas, né? Então a gente vê que o Lenin, ele tinha um desprezo pelo povo russo, tá? E tem até uma citação do Solzhenitsyn, eu não tenho ela aqui agora no livro e no computador, mas eu vou parafrasear mais ou menos o que Solzhenitsyn falou. Quem não sabe, Solzhenitsyn foi vítima dos gulags stalinistas, escreveu aí 200 Years, Arquipélago Gulag, e ele disse o seguinte, os bolcheviques que iniciaram a Revolução Russa não eram russos, eles detestavam russos e eles detestavam cristãos. Guiados por ódio étnico, eles massacraram milhões de russos. Não se pode subestimar. Se o mundo ocidental é ignorante a respeito destes terríveis crimes, é porque a mídia global ainda permanece nas mãos dos perpetradores, tá? E pra gente ter uma noção aqui, só um pouco, tá? Do massacre aqui que eles cometeram. Hoje todo mundo sabe que o comunismo matou milhões, né? É o regime mais genocida da face da Terra. Diz o seguinte, ó, os medonhos acontecimentos que se passaram na Rússia superam toda e qualquer imaginação. Dados estatísticos compilados do bolchevismo e também citados nos registros do Congresso americano revelam que durante os primeiros anos morreram 28 bispos e arcebispos, 6.776 sacerdotes, 6.575 professores, 8.500 médicos, 54.850 oficiais do Exército, 260 mil soldados, 150 mil oficiais da polícia, 48 mil gendarmes, 355 mil intelectuais, 198 mil trabalhadores, né, o paraíso dos trabalhadores, e 915 mil camponeses, quase 1 milhão de camponeses, tá? E não se enganem, isso não foi só na Rússia, não. Fala aqui da Argentina, fala aqui os nomes no Brasil, tá? A gente tem que dar um salve aí para os integralistas que salvaram a nossa pátria amada da tirania bolchevique. Mas eu vou deixar isso aqui para outro vídeo que vai ficar um pouco grande. E eu quero falar um pouco aqui, vou usar um site bem interessante, heretical.com, beleza? Para a gente falar dos ditadores que estavam por trás da cortina de ferro. O único que não era tribalista era Tito, né, na Iugoslávia, mas como a gente pode analisar aqui, ó, de acordo com John Gunter, em Behind the Iron Curtain, ele é o mentor de Tito. Qualquer que seja a sua estrutura ideológica, né, falando de Tito, ele consegue, né, ele a obtém deste velho, falando do Moshe Piade, tribalista. Lembra da Revolução Húngara? A primeira revolução falha em que eles não conseguiram tomar o poder? Quem que era o ditador que tentou tomar o poder na Hungria? Era um húngaro? Não, era um tribalista e ele se chamava Bela Kun.
E depois na Hungria, depois de 1945, quando os liberadores entregaram toda a Europa na mão dos carniceiros comunistas que haviam cometido o massacre de Katyn. A gente tinha aqui Matthias Rákosi, Erno Gero, que também eram tribalistas. Na Alemanha, a Revolução Falha Comunista, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, que foram executados, não eram alemães. Na Romênia, pós-Segunda Guerra, quem é que governava ali? Uma mulher que era conhecida como a Stalin de saia, tamanha era a sua crueldade. Seu nome? Anna Pauker. Era romena? Não era romena. E na Tchecoslováquia, em 1940, quem é que estava governando ali? Rudolf Slansky. Era tcheco? Não era, né? Então a gente vê aí que supostamente Stalin perseguia tribalistas, mas depois da Segunda Guerra ele colocou só tribalistas para poder governar, né, os países ali da Cortina de Ferro. E ali na Polônia, quem é que estava governando? Jacob Burman. Também não era um polonês e era um tribalista, né? O livro chamado An Eye for an Eye, que foi escrito por um deles, diz que os poloneses perceberam ali que aquele governo não era um governo polaco de fato, né? E era um governo internacional. Lembra do exemplo que eu dei no começo? Que tinha ali tomado a Polônia, né? Te dou um outro exemplo. Esse exemplo eu não vou poder citar aqui integralmente, que é um assunto meio proibido. Mas tinha um cara que era o cabeça dos campos de concentração, foi considerado inclusive um elemento prejudicial para as prisões, e o cara gostava de esmagar crânio, era um assassino impiedoso, né? Matou muito o alemão, matou o polonês também, foi processado pela Polônia por crimes de guerra. Não foi punido, tentou fugir para a Suécia, tá? Que é um dos países mais progressistas do mundo. O seu exílio foi negado, e para onde que ele foi? Para a nação da bandeira branca e da estrela azul, um comunista, assassino, líder de campos de concentração, tá? Vou finalizar por hoje aqui então. Eu acho que está bem claro que o comunismo foi financiado, criado, né, também. Karl Marx, que na verdade se chamava Mordecai, e o Karl Marx e Friedrich Engels obtiveram as suas ideias através de um rabino comunista chamado Moses Hess, que dizia que o cristianismo era uma religião de morte. Então a gente pode traçar, né, a gente vê a trilha do dinheiro, os idealizadores, os tiranos da Cortina de Ferro, né? Os que tomaram o poder na Rússia. A gente pode depois dar a lista completa. E no próximo vídeo a gente vai ver, inclusive aqui no Brasil, no México, na Argentina, sempre a mesma etnia. Se inscrevam no canal, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!